pessoal, tudo bem? Professor Odair, nós vamos fazer alguns exercícios de trigonometria envolvendo a tangente de x. Então nós estamos começando aí hoje com o exercício 7. E ele diz assim, dado a tangente de x igual a 2, sendo que x é um ângulo que é maior que 2 e menor do que π sobre 2. Quer dizer, ele está no primeiro quadrante. Está no primeiro quadrante. Significa que o seno é positivo e o cosseno também são negativos, né? Então calcule seno de x. A resposta será um seno positivo, tá ok? Porque como nós vamos usar a relação fundamental, e a relação fundamental diz que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, e nós vamos estar trabalhando com eles ao quadrado, o sinal a gente só vai descobrir mesmo pela informação dada no enunciado, né? Então vamos lá. Se a tangente é igual a 2, como é que nós vamos fazer? Nós vamos começar pela relação fundamental mesmo. Olha, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ok? Nós vamos fazer então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir a equação inteira por cosseno ao quadrado de x. Professor, por quê? Porque nós vamos encontrar a partir daí tangente e cosseno apenas. Vamos ficar com uma equação apenas com a tangente e o cosseno. Quer ver? Olha, vamos dividir a equação inteira pelo cosseno ao quadrado de x. Então, vou dividir aqui por cosseno ao quadrado de x, aqui por cosseno ao quadrado de x, e aqui também por cosseno ao quadrado de x. Posso fazer isso? Sim, professor. Porque sempre que eu tenho uma igualdade, multiplico ambos os lados ou divido ambos os lados pelo mesmo número, eu não altero a igualdade, portanto, pode fazer sem problema nenhum, sem nenhum medo de errar. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, esse daqui vai ser a tangente. A tangente ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x vai dar 1. Não importa qual é esse valor, isso daí será igual a 1. Que vai ser igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Mas o enunciado diz que a tangente de x é 2. Ora, então no lugar da tangente de x eu coloco 2. Então vai ficar 2 ao quadrado mais 1 é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Então vamos dar uma sequência aqui, olha. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Então 5 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. A gente manda isso para cá multiplicando e esse aqui para cá dividindo. Então vai ficar assim. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1/5. Qual é o valor do cosseno? Raiz quadrada de ambos os lados, né? Então nós temos cosseno de x é igual a raiz de 1 é 1 sobre raiz de 5. Então nós já temos aí o valor do cosseno, mas ele quer o... Nós temos o valor do cosseno, mas ele quer o valor do seno. Então tá aqui, ó, o valor do cosseno. E agora nós vamos encontrar o valor de seno a partir desse valor aí, ó. Então nós sabemos que a tangente de x é igual ao seno de x sobre cosseno de x. E isso daqui é igual a 2, que esse aí é o que ele forneceu para nós. Então, seno de x
o seno de x será igual a 2 vezes o cosseno de x. E o cosseno de x, como a gente acabou de calcular aqui, olha, é 1 sobre raiz de 5. Então, seno de x é igual a 2 vezes 1 sobre raiz de 5. Como, via de regra, a gente não deixa o raiz no denominador, nós vamos racionalizar isso daí. Multiplicamos em cima e embaixo por raiz de 5. Então, em cima vai ficar 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. E embaixo fica raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Então, o seno de x é 2 raiz de 5 sobre 5. Nossa, professor, que legal! Nem é tão difícil assim. Não, não é não. Isso aí é tranquilo. O problema é a base mesmo, né? Racionalização, trabalhar com raiz, fração, tal, que isso daí a gente não pode ter dúvida nenhuma mesmo. Tá ok? Olha esse próximo aí. Tangente de x é 4 terços, sendo que x é um número maior que π e menor que 3π sobre 2. Calcule cosseno de x. Meu, esse está muito fácil. Por que esse está muito fácil? Porque a gente bate o olho na tangente, a gente já sabe que ele faz parte dos valores do triângulo 3, 4, 5, né? Porque quando você tem a tangente do ângulo, você tira para fora o valor da hipotenusa. Mas a divisão dos dois catetos está aí, né? A questão é saber qual ângulo ele pertence, né? Ao maior ou ao ângulo menor. Só isso. Mas nesse caso ele diz que esse ângulo está entre π e 3π sobre 2. O que significa que tanto o cosseno como o seno são dois valores negativos. Que menos com menos vai dar mais, vai dar um valor da tangente positivo que é 4 terços. Então esse valor aí é um valor negativo como resultado lá, né? Lá na frente. Então ele provavelmente vai dar é, 3 quintos, provavelmente, né? Vamos fazer? Vamos lá, ó. Então, vamos fazer do jeito que a gente deve fazer mesmo. A tangente de x é igual a 4 terços, né? E a gente sabe que, vou resolver de uma forma talvez um pouco diferente do anterior. A tangente de x, ele é igual a 4 terços. Mas a tangente de x é o seno de x dividido por cosseno de x, que é igual a 4 terços. Portanto, o seno ele é igual a 4 terços de cosseno de x. Eu peguei o cosseno de x aqui, passei para cá multiplicando pelo 4 terços. Então a gente tem aqui essa relação que o seno de x é igual a 4 terços do cosseno de x. Então nós vamos lá na relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, ele é igual a 1. Agora eu vou pegar no lugar desse seno aqui, vamos colocar essa relação aqui. Então vai ficar 4 terços do cosseno de x ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então vai ficar assim, olha, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Cosseno ao quadrado de x.
mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, a gente faz a soma aqui dos dois, né? Então, para isso, a gente faz o seguinte, a gente acha o mínimo múltiplo comum. Aliás, a gente faz o mínimo, talvez seja melhor tirar o mínimo. Ou então a gente faz assim, multiplicar tudo por 9, que também é interessante fazer. Vamos fazer multiplicar tudo por 9, que fica mais fácil. Então vai ficar 9 vezes 16 sobre 9, vai cortar 9 com 9, vai ficar 16 cosseno ao quadrado de x, mais 9 cosseno ao quadrado de x é igual a 9. Multiplicamos tudo por 9. Então aqui ficou assim, 16 mais 9 vai dar 25. Então 25 cosseno ao quadrado de x é igual a 9. Vou puxar um pouquinho para cá, olha pessoal. 25 está multiplicando, vem para cá dividindo, então cosseno ao quadrado de x é igual a 9 sobre 25. Como aí nós temos o cosseno ao quadrado, como eu quero determinar o valor do cosseno, eu extraio a raiz quadrada de ambos os lados. Então vai ficar cosseno de x é igual a raiz de 9 dá 3, raiz de 25 dá 5. Só que levamos em consideração lá o enunciado que diz que esse x está no terceiro quadrante. Portanto, tanto seno como cosseno são negativos. Então o valor aqui é menos 3/5. Como a gente previu logo no comecinho lá, né, como se trata do triângulo 3, 4, 5, que daria exatamente o valor do cosseno 3/5. Valeu, pessoal! Até mais, hein? Por último, aí nós temos esse exercício aí. Calcule o valor de y, que é igual a 2 vezes a tangente de x sobre 1 menos a tangente de x, que onde é sendo dado, né, onde é dado o valor de seno de x, que é 3/5. Sabendo-se que a tangente de x é menor que zero, ou seja, é negativo. Se é negativo, a tangente está entre o segundo e o quarto quadrante. Se o seno ele é positivo, significa que ele está no segundo quadrante. E o cosseno, então, será um valor negativo. Ok, pessoal? Então a gente já sabe logo de cara que o cosseno é negativo. Portanto, a tangente também será. Ok, vamos lá. Como primeira coisa, nós temos que achar o valor da tangente para resolver isso daí, né? Então vamos lá. Para achar o valor da tangente, eu preciso do valor do cosseno. Então nós vamos através da relação fundamental. Seno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Como o seno de x é 3/5, vai ficar 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. É claro que você já sabe qual vai ser o resultado final, mas nós vamos calcular. Olha, cosseno ao quadrado de x será igual a 1 menos esse 3/5 ao quadrado que vai para o outro lado ali, negativo. 3 ao quadrado, 9, sobre 5 ao quadrado, 25. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 25 nonos. Vamos fazer essa conta direto, olha. 25 vezes 1 dá 25, menos 9 vai dar 16. 16, 25 avos. Isto implica que o cosseno de x vai ser a raiz quadrada de 16 sobre 25, ou seja, 4/5.
esse valor, então, ele é negativo, né? Ele é negativo porque ele pertence ao segundo quadrante e a tangente, porque a tangente é negativa. Tudo bem, vamos lá. O valor da tangente, a tangente de x, vai ser igual ao seno sobre o cosseno, né? O seno é 3/5, então isso aqui é igual a 3/5 dividido por 4/5. Corto 5 com 5, vai ficar tangente de x igual a 3/4. Bom, se a tangente é 3/4, então a gente já pode calcular o valor de y. Y é 2 vezes a tangente de x, que é 3/4, sobre 1 menos 3/4, que é a tangente de x. Aqui a gente simplifica por 2, aqui vai dar 2, 3/2. Então, y é igual a 3/2 sobre 4 vezes 1, 4, menos 3 dá 1. 1/4. Divisão de fração, conserva a primeira, inverte a segunda e passa a ser multiplicação. Então, 4 vezes 3, 12, 12 dividido por 2, y vale 6. Ok? Determinamos então o valor de y. Professor, eu gostei desses exercícios, são maravilhosos. Eu também acho. Eu também acho. Vamos pular um nível agora a partir dos próximos exercícios. Valeu, pessoal. Até mais.